Olá, como vai? Estamos iniciando uma série de estudos que eu dei o título de Mensagens de Jesus para o Tempo do Fim. E esse é o estudo número 1, que tem como título Paz em Meio à Crise. E eu espero que você goste desse estudo e que você compartilhe com outras pessoas também e que seja útil para o nosso ensino ao receber essas mensagens que nos trazem paz em meio à crise que estamos vivendo, né? Bom, não existe lugar mais feliz do que o lugar onde a paz e o amor verdadeiro prevalece. Não existe um lugar mais precioso no mundo do que um lar feliz. E quero dizer para vocês que o destino de cada nação depende de quão bem ela cuidou do seu alicerce, que é o lar. Por essa razão, pode-se dizer que a condição de um país revelará a filosofia que segue a condição moral de suas famílias. E esse é um problema nos dias de hoje. As famílias estão se desmoronando. A família foi instituída no Éden, com Adão e Eva. E a finalidade da família era a felicidade, eram os filhos, era a procriação, manter a espécie, né? Era o amor de um para com o outro, né? E hoje a coisa está um pouco bagunçada, né? Em sua obra, A Study of History, um estudo da história, o grande Arnold Toynbee analisou o que causou o colapso de 19 civilizações importantes e chegou à surpreendente conclusão de que em 16 casos elas foram corroídas por dentro e a instituição social familiar foi a primeira a entrar em colapso. E aí vem a pergunta para nós hoje em dia. Em que o mundo está falhando? Ou no que eu estou falhando? Né? Hoje em dia muitas nações estão em crise, inclusive as superpotências. Vejam aí os Estados Unidos da América do Norte, vejam os países da Europa, né? E mesmo algumas que estão em processo de desenvolvimento, como é o caso do nosso país, o Brasil, se desmoronando, né? Aqueles que defendem o ateísmo e aqueles que afirmam professar o cristianismo são vítimas de um declínio moral, político e econômico que diz respeito a todos nós. Às vezes a pessoa diz assim, as pessoas sem Deus vão sofrer. Nós com Deus também vão sofrer, né? Porque estão no meio dessa situação calamitosa. A diferença é que os que têm Deus têm esperança. E alguns não têm mais esperança, né? E de acordo com as estatísticas publicadas sobre a estabilidade dos casamentos, as taxas de divórcio mais altas do mundo correspondem aos países ateus mais industrializados. Veja, as taxas mais altas pertencem aos países ateus e com grande industrialização, ou seja, um país rico, né? É impressionante que a estabilidade dos lares, da moralidade nos países desenvolvidos, que afirmam seguir os ensinamentos do cristianismo, apresente um quadro de decadência semelhante ao que acabamos de descrever. Veja os Estados Unidos, um país cristão. Veja a Alemanha, que era um país que mandava missionários para vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, né? Recebia missionários alemães. Veja a situação de decadência que acontece nos lares atualmente. E o abismo que separa agora os pobres dos ricos, dos governantes e dos governados, só aumentam. Grupos adversários em direita, esquerda, se degladiando, né? É interessante que os dois lados às vezes fingem ser cristãos, né? Direita cristã e esquerda cristã, ou direita cristã e esquerda cristã. Fingem ser cristãos. A gente vê guerras entre aliados, corrupção em todos os níveis, roubo e fraude em larga escala, suicídios, lares destruídos, crianças abandonadas. Isso é tudo motivo de grande constrangimento e angústia.
Talvez você esteja sentindo essa angústia nos dias de hoje, né? Talvez você olhe para os seus entes queridos e sinta isso na pele. Se não é entre os entes queridos, às vezes é o vizinho ou alguém no seu bairro. Mas eu quero dizer para você que existe uma resposta, existe uma solução. E a solução é Jesus Cristo. Ele é a única solução, a única cura para os problemas que estamos enfrentando nos dias de hoje. O livro de João, no capítulo 6, no verso 35, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Foi isso que ele falou quando caminhou por essa terra. Ele é a solução. Ele não estava se referindo ao pão material, não. Ele estava falando sobre o pão espiritual, aquele que traz paz, que traz harmonia, paz aos homens de boa vontade. O tipo de pão que todas as nações precisam, né? A Bíblia Sagrada é o nosso pão, né? É o nosso pão, é o pão da vida também. O profeta dizia, achando as tuas palavras, logo as comi. Ou seja, é algo que era importante para ele, né? Muitas famílias hoje perderam a fé e abandonaram a fé cristã e vivem agora uma filosofia existencial e materialista, querem saber só dinheiro, posses, né? Ou então diversão, mundanismo. Esqueceram-se da igreja. Também os avanços científicos e tecnológicos, com os celulares, com as redes sociais, aumentaram muito o bem-estar das famílias. E aí os altos valores do espírito vão sendo abandonados e deixados de lado. Eu gostaria de ler com vocês o que encontramos na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso 33. É um verso bastante conhecido. Mateus 6,33 diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vejam como é importante a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão se encaixar. As outras coisas vão se ajeitar, né? Todas as coisas vão ser resolvidas porque Deus tem a solução. Atualmente muitas pessoas estão muito preocupadas em acumular riquezas, né? Mas tem pouco interesse nos valores espirituais. Muitos países, muitos lares cristãos estão em crise. Por que isso está acontecendo nos dias de hoje? Aqui em Lucas, no capítulo 6, no verso 46 e 47, nós encontramos o seguinte: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele continua dizendo, no verso 48, É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. E aí ele continua dizendo, Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então a gente tem que construir a casa baseado na palavra de Deus. Como é que está a sua família, a sua casa? Está construída sobre a palavra de Deus? Sobre a Bíblia Sagrada? E é assim que Jesus faz a comparação, né? Será que podemos esperar paz e progresso em países e lares cristãos que não seguem os conselhos de Cristo? Não vamos nos surpreender quando a ruína chegar, porque as pessoas estão distantes de Deus. Diante de um público de 28 mil pessoas, um famoso orador enfatizou que em seu país, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. Mas apenas 1 em cada 500 casamentos que oram e estudam as Escrituras Sagradas regularmente chega às mesmas consequências. Portanto, o Senhor Jesus recomendou
no livro de João, capítulo 5, verso 39. Abre a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 5, verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. As Escrituras é que testemunham a respeito de Jesus Cristo, né? E aí, como é que a gente consegue buscar a Jesus? A própria Bíblia tem a resposta. Leiam comigo em Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você está cansado de lutar nessa vida, neste mundo, nessa maré que estamos enfrentando? Jesus disse: vinde a mim, venham a mim todos que estão cansados, todos estão sobrecarregados, e eu vou dar a vocês descanso. E ele também diz no livro de João, João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se você está amedrontado, se você está com ansiedade, se você está estressado, Jesus diz: deixo a minha paz para vocês. Não fiquem aí com o coração sobrecarregado. Eu estou aqui para dar a minha paz a vocês. Existe um escritor chamado Luiz Bernal Lampuy, e ele diz assim, falando de forma poética: vamos dar ao lar a estima que ele merece, que Cristo seja em seu seio o centro da vida, para que os pequeninos que crescem em seu meio lembrem-se de sua infância abençoada com alegria. Façamos do lar a lâmpada que ilumina com a luz do Deus vivo o mundo que existimos, para que seja um fogo que possa queimar o ódio e o mal do século em que vivemos. Eu oro a Deus para que Ele faça a diferença no seu lar e no meu lar. A diferença na sua vida e na minha vida. Cristo e a palavra de Deus pode fazer essa diferença. Vamos orar? Querido Pai Celestial, vivemos em um mundo dominado pelo mal, mas confiamos em Tuas promessas de restauração, de uma nova terra, onde o bem e a vida eterna serão uma realidade. Te peço pelos que assistiram esse programa, dê a cada um sabedoria e a paz que vem do alto, que vem de Jesus. Colocamos essas famílias em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse programa, do programa de hoje, se inscreva em nosso canal. Dê aí o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe com outras pessoas. Que outras pessoas, outros lares também possam ser abençoados com a mensagem. E eu vejo você em nosso próximo encontro. Até lá.